Você já ouviu a afirmação de que qualquer base elevado a zero é igual a 1? Já? Mas por quê? Fala galera, professor Marcos aqui, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Passo a Passo da Física para estudar um tópico bem interessante, né? Uma das propriedades aí de potência, na realidade uma definição de potência, né? Que diz que qualquer base elevada a zero é igual a 1. E nós vamos demonstrar isso para vocês agora. Mas para falar sobre isso, né, para mostrar por que isso é verdade, nós precisamos rever duas propriedades importantes. A primeira dela é a propriedade da transitividade, né, de igualdades. O que é que diz ela? Ela diz o seguinte: se o número A é igual a C, certo? E um outro número, o número B, também é igual a C, então A é igual a B. Beleza? Essa propriedade aqui, propriedade da transitividade. Ou seja, se nós temos duas coisas que é igual a uma terceira coisa, então essas duas coisas são iguais. E para a gente materializar melhor isso, vamos ver aqui só um exemplozinho, né? Uma propriedade que ela não é tão complicada, difícil de se entender, né? Se você tem, por exemplo, que x é igual a 2, né? E y também é igual a 2, então logo x é igual a y. Beleza? Então essa daí é uma propriedade da transitividade de igualdade. Uma outra propriedade importante é o quociente de potência de mesma base. É uma propriedade lá do conteúdo de potência. Então, o que é que diz essa propriedade? Ela diz o seguinte: se você tem uma base A elevado a um expoente n, certo? Dividida, melhor dizendo, por essa mesma base A elevada a um expoente m, então você pode manter essa base ou conservar essa base e subtrair os expoentes. Certo? Então é uma propriedade tranquila, né, para se entender, né? E vamos ver só um exemplo, tá? Para nós exemplificarmos isso aí, tá? Então, se você tem uma base A elevado a um expoente 3, por exemplo, dividida para essa mesma base elevada a um expoente 2, então você pode conservar essa base e subtrair os expoentes, ou seja, 3 menos 2 é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Beleza? Então é uma propriedade tranquila, ok? Então, com isso, nós já temos então as duas revisões dos conteúdos que nós vamos precisar para responder a pergunta de por que qualquer base elevada a zero é igual a 1. Certo? Então, vamos demonstrar isso. Bem, pessoal, se eu perguntar para vocês, né, afirmar para vocês, melhor dizendo, que 2 dividido por 2, certo? Que também pode ser escrita da seguinte forma, né? 2 dividido por 2, certo? É igual a 1. Você teria alguma dificuldade em aceitar isso? Não, né? Se você tem duas coisas e divide essas duas coisas para duas pessoas, cada pessoa vai ficar com uma coisa. Então é bem simples de aceitar isso aqui, né? Ou seja, 2 dividido para 2 é igual a 1, certo? Agora,
Se nós tivermos 2, certo? Que pode ser igual a 2 dividido para 2, certo? Então, pessoal, não aparece, né? Mas nós sabemos que uma potência, quando o expoente não aparece, é porque ele é 1, certo? Então, tem um aqui e um outro aqui também, tá? Então, logo nós temos o que aí? Aliás, nós podemos aplicar, né, propriedade de quociente de potência de mesma base. Que aqui diz, acabamos de ver, que você mantém o 2 e subtrai os expoentes. 2 menos 2, que é igual a 2 elevado a zero, porque 1 menos 1 dá zero, certo? Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos que 2 dividido por 2 é igual a 2 elevado a zero. Então, utilizando aquela propriedade da transitividade que nós vimos, né? Então, nós temos o quê? Que se 2 dividido por 2 é igual a 1, e ao mesmo tempo 2 dividido por 2 é igual a 2 elevado a zero, portanto, nós podemos concluir, certo? Podemos concluir, então, que 2 elevado a zero é igual a 1, certo? Então, está aí, certo? Tá aí demonstramos, então, que uma base 2 elevado a zero é igual a 1, certo? Mas a gente pode generalizar isso aqui também, né, pessoal? Pode ser qualquer base. Se nós tivermos uma base A elevada a zero, certo? Então, o resultado disso vai ser 1, certo? Ou seja, qualquer base elevada a zero é igual a 1. Vamos ver alguns exemplos aqui, tá? O exemplo 1. Suponha que nós tenhamos aqui, né, 3 elevado a zero. Quanto é que é 3 elevado a zero? Pelo que nós acabamos de ver, é igual a 1, certo? Um segundo exemplo. Se nós tivermos aqui, né, x, que é um número qualquer, vamos assim dizer, né, elevado a zero, também será igual a 1, certo? E um terceiro exemplo, e penúltimo exemplo, né, dos que nós vamos demonstrar, exemplo 3 aqui, deixa eu apagar. Exemplo 3. Então, se nós tivermos aqui agora, ó, 3 mais x, ou seja, a soma de 3 mais x é elevado a zero, isso aqui vai ser igual a 1, certo? E vamos para um último exemplo. Esse aqui, ó, você tem aqui um colchete, né? Aí dentro desse colchete você tem x elevado a 2 menos 1 sobre 2 elevado a menos 2 multiplicado por 2, né? Mais 15 vezes y elevado a 3, fechando aqui o nosso colchete, certo? Ou seja, nós temos tudo isso aqui, ó. Certo? Isso aqui tudo é elevado a zero. Quanto é que você acha que dá isso? Exatamente. Isso aqui é igual a 1, certo? Portanto, pessoal, a gente chega a uma conclusão bem básica, certo? Chegamos a uma conclusão bem básica. Essa conclusão diz o seguinte, olha, certo? Qualquer base elevada a zero, certo? Elevada a zero aqui, ó, será sempre igual a 1. Isso aqui respeitado as condições de existência, né? Dependendo da maneira de como é escrita essa base, né? Se for, por exemplo, uma base escrita, que é representada por uma fração,
Se essa fração tiver um denominador, esse denominador tem que ser diferente de zero, certo? Então, já respeitando essas condições, então, se nós tivermos qualquer base, aliás, teremos qualquer base elevado a zero, sempre será igual a 1, beleza? Então, é isso aí, está demonstrado essa propriedade que aparece bastante aí, né? Uma definição que aparece quando nós estudamos potência. Então, muitos se perguntam, inclusive essa aula surgiu, um colega meu, um amigo meu me perguntou isso, né? Outro dia me perguntou por que qualquer número elevado a zero é igual a 1, certo? Então, é por causa disso aí, tá bom? Demonstrei para vocês aí, espero que vocês tenham entendido, tá bom? E quem gostou, compartilhe com seus amigos aí, se inscreva no nosso canal, tá bom? E também se você tiver algum conteúdo que você gostaria de ver aqui no nosso canal, tanto sobre matemática quanto física, comente aí nas nossas aulas, comente aí embaixo nos comentários, indicando esse conteúdo que a gente pode trabalhá-lo aqui no nosso canal, tá bom? É isso aí, então. Falou, valeu, fui!